Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno Sanches e dando continuidade, então, à aula de moedas sociais do papel comunitário ao digital municipal. Hoje vamos falar sobre a digitalização das moedas sociais. Eu queria começar aqui com alguns dados. O quanto de dinheiro físico usamos nas transações financeiras? No mundo inteiro, o uso de dinheiro físico está diminuindo. Essa projeção aqui do GPR mostra que em 2023 apenas 16% das transações foram em dinheiro físico. Em 2027 devem ser apenas 11%. Bom, lógico que cada contexto é diferente. Em países menores, em um estágio de digitalização mais avançado, o uso de dinheiro físico é quase que inexistente. Já no Brasil, o dinheiro físico ainda tem uma relevância significativa. Mas, como a gente pode ver nesses dados aqui do Banco Central, já começamos também a ver uma queda no uso do dinheiro físico. E as criptomoedas foram um dos grandes impulsionadores desse movimento de transição para o dinheiro digital. Desde o surgimento da primeira criptomoeda, o número desses ativos digitais cresceu de forma significativa. Além disso, diversas gigantes da tecnologia, como as Big Techs, também têm criado os seus meios de pagamento digitais ou suas próprias moedas ou criptomoedas. E não é só o mercado privado que tem participado desse movimento. Esse mapa aqui, ele mostra quais os países estão desenvolvendo ou já possuem suas moedas digitais soberanas, que são controladas por bancos centrais, as chamadas CBDCs. Isso mostra que a digitalização das moedas é um movimento amplo e global que já está em curso. Agora, a gente tem que pensar onde se encaixam as moedas sociais. E sobre o que vai ser essa aula? Bom, vamos falar um pouco sobre o que são moedas digitais, uma definição e falar sobre elas no geral. Vamos falar sobre Bitcoin, blockchain e suas bases tecnológicas e sobre criptomoedas sociais, seus potenciais e paradoxos. Sou Bruno Henrique Sanches, sou membro do Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais. Sou graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, especialista em Estatística Aplicada, mestre em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e também doutorando em Administração Pública pela mesma universidade. Nos últimos anos, tenho participado de projetos de moedas sociais digitais e publicado artigos sobre o tema. E antes de entrarmos no tema, é importante revisitar alguns conceitos que vamos utilizar aqui durante a aula. Primeiro, o que é moeda digital ou dinheiro digital? Segundo uma definição do Fundo Monetário Internacional, moeda digital é o dinheiro que é gerenciado, armazenado e trocado em plataformas digitais usando dispositivos eletrônicos. Isso inclui criptomoedas, que são descentralizadas e operam na tecnologia blockchain, assim como formas centralizadas, como as moedas digitais de bancos centrais, as chamadas CBDCs. E vocês podem perceber que é uma definição bastante ampla. Moeda digital é um termo, então, guarda-chuva, sob o qual podemos classificar esses diferentes tipos de moedas. Nesse slide, eu trago uma taxonomia onde vocês podem ver os diversos tipos de moedas definidos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso representa a diversidade de arranjos e moedas digitais existentes.
Mas o objetivo aqui não é explorar cada um desses significados, mas mostrar que existem vários arranjos de moedas digitais que coexistem. E quando falamos de moedas sociais e digitais, estamos falando de um arranjo tecnológico, regulatório e social muito específico. E é isso que vamos explorar mais nessa aula. Um outro conceito importante aqui a ser definido é que as moedas sociais digitais podem ser implementadas com diferentes estruturas tecnológicas, mas diversos projetos têm cada vez mais adotado a tecnologia base das criptomoedas, esse processo de digitalização. Mas afinal, o que são criptomoedas? Criptomoedas são um tipo de moeda digital ou virtual que utiliza a criptografia para garantir a segurança das transações e controlar a criação de novas unidades, geralmente em uma rede blockchain. Diferentemente das moedas tradicionais emitidas por governos, as criptomoedas não são controladas por uma autoridade central, como um banco central, por exemplo. Outra definição importante para nos situar aqui nesse debate é o que é blockchain. Blockchain é uma tecnologia que permite o registro seguro e transparente de transações digitais. Ele funciona como um livro-razão digital, onde todas as transações são registradas em blocos. O blockchain é uma tecnologia que permite, então, o registro seguro e transparente de transações digitais. Funciona como um livro-razão digital, onde todas as transações são registradas em blocos. Cada bloco está ligado ao anterior, formando assim uma cadeia, ou chain do inglês, de blocos. Uma vez que uma transação é registrada em um bloco, ela não pode mais ser alterada, o que garante a segurança e a integridade desses dados. E essa tecnologia ela é baseada nas criptomoedas, como o Bitcoin, ou ela é a base dessas criptomoedas, e também dos CBDCs, como o Drex. Agora, falar de Bitcoin no contexto de economia solidária pode gerar um certo estranhamento, eu entendo, considerando que as criptomoedas e a tecnologia subjacente, o blockchain, têm ganhado destaque cada vez mais em mercados especulativos, em aplicações de mercado, como por exemplo na aplicação de cadeias de suprimento, de supply chain. No entanto, é importante entender que a origem do Bitcoin é uma reação dos movimentos cyberpunks e criptoanarquistas contra a crise financeira de 2008. E esses movimentos, eles viam a centralização do poder pelo Estado ou pelos Estados e pelas instituições financeiras privadas sobre a emissão e o fluxo de dinheiro como uma das causas sistêmicas das crises capitalistas. Em respostas, os primeiros visionários do blockchain propuseram um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, né, o ponto a ponto, que poderia superar então esses guardiões das instituições financeiras. E esses movimentos de criptomoedas foram impregnados por valores do software livre, da contracultura, como o voluntarismo, o cooperativismo e a participação dos usuários na construção dos sistemas econômicos. Valores que se assemelham ao da economia solidária. E falando um pouquinho do Bitcoin, então, que é considerado essa inovação revolucionária, e é basicamente uma moeda digital centralizada que funciona em uma arquitetura ponto a ponto, como já mencionei. Isso significa que as transações são feitas diretamente entre os usuários, utilizando protocolos criptográficos robustos para garantir a segurança. E o surgimento do Bitcoin, ele ele surgiu nessa onda de desconfiança generalizada nas instituições financeiras após a crise de 2008, quando as pessoas começaram a questionar e clamar por um sistema financeiro mais democrático e transparente. O Bitcoin, ele se propôs, à época, a oferecer exatamente isso.
E no coração do Bitcoin, então, está essa tecnologia chamada blockchain. E o blockchain nada mais é esse registro que elimina a necessidade, teoricamente, de uma autoridade central, como um banco central, por exemplo. E esse princípio, conhecido como desintermediação, ele é fundamental para a operação do Bitcoin e de outras criptomoedas também. Essa estrutura centralizada, ela passou a despertar grande interesse de especialistas e pessoas da área, especialmente aqueles que defendiam a autonomia individual e a emancipação das instituições centralizadas. Em especial porque desde o início o desenvolvimento do Bitcoin ele foi fortemente influenciado por uma filosofia de movimentos libertários. E esses movimentos eles promoviam colaboração direta entre indivíduos como uma alternativa aos modelos tradicionais de sociedade e evitando, assim, ou buscando evitar as hierarquias e o capitalismo de mercado convencional. E dois movimentos aqui se destacam, que são os cypherpunks e os criptoanarquistas, que, como mencionei, tiveram uma influência significativa na criação do Bitcoin. Eles viam a tecnologia Bitcoin e blockchain em especial como uma ferramenta poderosa para confrontar o Estado e os modelos tradicionais de governança, que embora essa tecnologia fosse revolucionária, para alguns esses movimentos também enfrentaram críticas por serem consideradas utópicas demais ou realistas demais. Mas, apesar das críticas, o surgimento das criptomoedas impulsionou o desenvolvimento de vários projetos inovadores usando a tecnologia blockchain em especial. Por exemplo, temos as plataformas de finanças centralizadas, ou DeFi, que são plataformas que buscaram criar um ecossistema financeiro aberto, transparente e mais acessível também. Mas quais eram os princípios, então, da proposta do Nakamoto, essa primeira figura misteriosa que propôs o Bitcoin? Primeiro, que os indivíduos deviam gerenciar o seu próprio dinheiro, eliminando a necessidade assim de gestores de confiança, como os bancos, né? E segundo, que transações deveriam ocorrer diretamente entre pares de uma rede global, o que dispensaria, portanto, mediadores como processadores de pagamento. E terceiro, que a emissão de novos bitcoins seriam então governada por um algoritmo pré-definido, pré-definido e transparente, removendo a influência de autoridades centralizadas como os bancos centrais. Então, em essência, o Bitcoin seria o que alguns entusiastas chamavam, ou ainda chamam, de trustless technology, né? Uma tecnologia desenhada para operar sem a necessidade de confiança em intermediários e autoridades centrais, mas que pesquisas recentes têm argumentado que, ao tentar eliminar os intermediários tradicionais dessas operações, o que o Bitcoin e outras criptomoedas criam ou criaram foi um sistema no qual a própria tecnologia e diferentes grupos sociais com seus vieses se tornam os depositários da confiança desse processo de intermediação. Portanto, a pergunta fundamental ao digitalizar as moedas sociais não é sobre a eliminação dos intermediários, mas é sobre qual tipo de intermediário queremos fortalecer. Blockchain e a lógica das criptomoedas, se simplesmente importada e incorporada às moedas sociais, vemos que pode romper laços de confiança social e restringir a autodeterminação das comunidades gestoras da moeda. Portanto, é preciso que haja o que eu chamo de reconfiguração sociotécnica da criptomoeda. Agora, vamos falar um pouco das criptomoedas sociais. Embora os tipos de moedas, ou os dois tipos de moedas, compartilhem objetivos e valores que são, de certa maneira, semelhantes em alguns aspectos, como, por exemplo, a promoção da liberdade e da autonomia financeira, suas práticas epistemológicas e políticas elas são bastante distintas. As criptomoedas, por exemplo,
mais tradicionais são fundamentadas em ideologias libertárias e abordagens tecnológicas que valorizam as liberdades individuais e o mercado livre. Recentemente, também elas têm sido bastante associadas justamente a especuladores financeiros, a empreendedores e empresas focadas no lucro. De um outro lado, as moedas sociais são criadas sob os princípios da economia solidária e são vistas como tecnologias de resistência subalterna, utilizadas por cidadãos marginalizados com o objetivo justamente de devolver o poder de compra à própria comunidade de onde ela provém, certo? E essas moedas são projetadas colaborativamente por organizações da sociedade civil para fortalecer economias locais e promover a criação de empregos e fomentar a solidariedade entre os cidadãos de uma comunidade específica. Portanto, são aspectos diferentes, mas apesar dessas diferenças, diversas iniciativas ao redor do mundo têm tentado conectar a economia solidária e o mundo do blockchain, o mundo das criptomoedas, buscando escalar essa operação e de uma forma construir uma infraestrutura financeira solidária. Esses esforços têm sido conhecidos por vários nomes, como por exemplo criptomoeda social, criptomoeda comunitária, moeda solidária. A gente tem diversos nomes que são bastante usuais nesse campo. Os projetos de criptomoeda solidária se baseiam em experiências de moedas sociais ou moedas comunitárias anteriores, normalmente. Algumas são atualizações baseadas em blockchain de iniciativas como, por exemplo, o Sarafa, no Quênia, enquanto outras criptomoedas são inspiradas em modelos comunitários, como a moneda PAR, na Argentina, a Filecoin na Espanha, como a Freecoin, que existe em vários locais da Europa. E embora esses exemplos de criptomoedas solidárias ou sociais, elas ainda sejam escassos, estejam em fase mais ou menos inicial, esses projetos demonstram que criar uma criptomoeda para a economia solidária, sim, pode ser possível. No entanto, o desenvolvimento ou design, o projeto de uma criptomoeda social, é um processo bastante paradoxal e cheio de tensões. Na minha pesquisa, junto com colegas, a gente tem identificado quais são essas principais tensões e paradoxos que surgem, né? A começar pela confiança. Então, as moedas complementares sociais, por exemplo, elas utilizam diversos mecanismos para criar essa confiança entre seus usuários. Nas operações em pequena escala, as moedas sociais, por exemplo, elas utilizam autorregulação e transparência como fatores fundamentais. Isso é possível devido à proximidade das relações sociais entre os membros da comunidade. E é interessante notar que essas moedas não apenas dependem da confiança entre as pessoas, mas também promovem a confiança entre as pessoas, fortalecendo o capital social entre os seus participantes. Assim, a moeda comunitária ou social está diretamente ligada à confiança mútua entre pessoas de um território ou de uma comunidade específica. Por um outro lado, temos as criptomoedas e o blockchain, e que os entusiastas dessas tecnologias frequentemente descrevem ela como essa infraestrutura que não depende de confiança, né? Isso significa uma mudança da confiança que, em vez de confiar em instituições estabelecidas, as pessoas passam a confiar na corretude da operação do código ao longo do tempo. E a confiança das pessoas no blockchain se baseia em uma expectativa compartilhada sobre o quão correto esse processo está nas operações. Em outras palavras, o blockchain tem o potencial de substituir a interação humana por códigos automatizados e transferir a legitimidade do dinheiro e da confiança, ou da confiança do dinheiro, da autoridade de uma instituição centralizada, para a confiança na imutabilidade de um sistema tecnológico. No entanto, é importante também ressaltar que essa abordagem, né, livre de confiança, que entre aspas, pode não ser adequada para todos os contextos. Um exemplo disso é um estudo sobre a moneda par, que indica que um sistema totalmente livre de confiança não pode ser aplicado atualmente aos mercados ou à construção dos mercados solidários
como o de uma moeda social, porque há um risco significativo de transferir o foco da confiança na comunidade justamente para o código e para empreendedores especialistas em tecnologia. Em resumo, enquanto as moedas sociais fortalecem os laços sociais e a confiança mútua, uma criptomoeda busca eliminar ou restringir justamente a necessidade de confiança e centraliza essa confiança na tecnologia. O grande paradoxo aqui é a governança. Nos sistemas monetários tradicionais, a governança do dinheiro está nas mãos dos estados e das instituições financeiras privadas. Isso significa que eles têm o poder de criar um novo dinheiro e estabelecer regras dos assuntos monetários. E é uma estrutura centralizada, que muitos criticam por sua falta de transparência e democracia. Agora, vamos contrastar isso com as criptomoedas, começando pelo Bitcoin. O Bitcoin ele foi concebido como uma forma de superar justamente essa governança monetária centralizada e, de certa maneira, censurada. As criptomoedas, em geral, são justamente elogiadas por sua capacidade de centralizar a governança do dinheiro. Mas como que isso funciona na prática? A governança nas tecnologias baseadas em blockchain é bastante complexa, mas a gente pode resumir isso em dois aspectos principais. Existe uma governança que é on-chain, onde as regras para implementar as mudanças são codificadas diretamente no protocolo do blockchain. E existe um tipo de governança que é off-chain, que nesse caso os atores competem para alcançar uma maior influência sobre o processo de decisão fora da infraestrutura tecnológica. E um ponto interessante é que, uma vez que as regras de governança são escritas no código do blockchain, elas são executadas automaticamente, sem interferência humana. Isso traz, por um lado, transparência, mas também levanta questões sobre a flexibilidade e adaptabilidade também. Né? E agora falando das moedas sociais, essas são também bastante elogiadas justamente por sua governança democrática do dinheiro, mas de uma maneira completamente diferente. No caso das comunidades ou das moedas sociais, os valores democráticos estão associados ao direito do cidadão de participar no design, do desenvolvimento e na governança desses sistemas monetários localizados em seu território. Vamos considerar aqui um exemplo. Na moeda complementar ou na moeda social Palmas, né, os residentes, que são os usuários que eles projetaram coletivamente as regras monetárias. E uma organização de base formada por residentes gerencia a circulação e emissão de novo dinheiro através de empréstimos de microcrédito. Já no grupo de poupança mútua, chamado Chamas, né, no Quênia, cada grupo se reúne regularmente para organizar e gerenciar suas operações. Eles têm o poder de decidir sobre uma série de questões relacionadas ao sistema monetário local, como cronogramas de pagamento, taxas de juros e a materialidade dos empréstimos. Agora, aqui está um ponto crucial, porque ao aplicar a governança centralizada do blockchain em uma moeda social, pode, na verdade, diminuir a capacidade dos grupos locais de agir nos seus assuntos monetários. Por quê? Porque muitas vezes há uma falta de compreensão tecnológica para participar da governança on-chain e influenciar a governança off-chain. O caso do Sarafo, por exemplo, ilustra esse ponto. Existem pesquisas que mostram que a introdução da lógica das criptomoedas e da arquitetura tecnológica dos grupos de poupanças locais mudou a centralidade da governança do dinheiro, que antes estava nas mãos dos grupos locais, passou para as regras do sistema projetado por especialistas técnicos e foi inscrita nos códigos da criptomoeda social e gerenciada automaticamente por contratos inteligentes. Então, para se digitalizar uma moeda social de maneira a se manter os princípios solidários, nós precisamos de uma série de medidas muito particulares.
eu e colegas escrevemos um artigo onde propomos 6 princípios para o desenvolvimento de criptomoedas sociais com esses princípios solidários. Aqui eu apresento 3 desses principais, mas você pode consultar o artigo completo no QR Code aqui embaixo. Bom, para desenvolver uma criptomoeda social, precisamos primeiro ancorar o desenvolvimento tecnológico em recursos sociotécnicos locais. Isso significa mapear e sistematizar o conhecimento inscrito nos artefatos, nas práticas e nas metodologias precedentes no local. Precisamos também estabelecer uma rede de confiança e cooperação entre esses múltiplos atores sociais e envolver os atores locais em todo o processo de concepção e do desenvolvimento da moeda. É necessário também a promoção e a formação de capacidades locais. Capacitar os moradores para a manutenção e desenvolvimento da tecnologia é essencial nesse aspecto. Precisamos também articular alianças entre autoridades públicas e bancos comunitários e articular o desenvolvimento de grupos de programas solidários. E, por fim, também precisamos desenvolver uma arquitetura tecnológica que seja modular e flexível. A moeda social digital precisa ser desenvolvida em módulos que permitam diferentes arranjos e integrações sem prejuízo ao todo, sendo flexível para aceitar adaptações locais e também incorporar outros projetos. Bom, chegamos ao fim. Agradeço a todos que acompanharam a aula. Deixo aqui meu e-mail de contato caso tenham dúvidas ou perguntas, caso queiram acesso aos materiais que foram mencionados aqui nesse vídeo, e desejo boa aula a todos.